Olá, meu caro aluno, vamos aqui agora para aquela revisão da aula número 5, né? Então, fazer essa revisão aqui para que você possa ser bem sucedido na sua atividade de sala. Vamos lá? Fica de olho aí, ó. Então, o que nós vimos? Nós aprendemos sobre coeficiente de solubilidade. É a quantidade máxima de uma substância que se dissolve em 10 gramas ou em 100 gramas de um solvente específico, só ratificando, é a quantidade máxima de uma substância que se dissolve em 100 gramas de um solvente específico a uma determinada temperatura. Vocês viram que, nós mostramos lá naquela tabela, que cada substância tem o seu coeficiente de solubilidade, tá certo? Lembrando que algumas substâncias, a coeficiente aumenta com a temperatura, com o aumento da temperatura, e tem substâncias que o coeficiente diminui com o aumento da temperatura, tá certo? E para isso, vamos também conhecer os fatores que afetam a solubilidade das substâncias. Quais são elas? Nós vimos a temperatura e nós vimos a pressão, né? Então, nós vimos algumas substâncias que, quando mais aumenta a temperatura, mais a solubilidade aumenta. E outras substâncias, a solubilidade diminui. Com relação à pressão, esse fator ele é exclusivamente para as substâncias no estado gasoso. Então, a substância no estado gasoso, não só os vapores, são os gases, né? Porque quando aumenta a pressão, o volume diminui. Então, você confia naquele gás, a solubilidade aumenta. Está lembrado sobre isso? Então, que maravilha. Então, aqui, só para você memorizar, tá bom? E, na sequência, nós vimos as propriedades químicas. O que são propriedades químicas mesmo? Hein? São aquelas relacionadas com as transformações químicas das substâncias. Sendo assim, vejamos o seguinte, olha só. As transformações químicas correspondem exatamente às reações químicas das substâncias. Quando as substâncias, nós temos reagente transformando em produto. A substância, ela se transforma em outras substâncias. Já as propriedades físicas são as características próprias que a matéria apresenta, independente de transformação em outra substância. Tá certo? Então, aqui nós vemos, por exemplo, as mudanças de estados físicos. Tá? Então, cada substância tem seu ponto de ebulição, temperatura de ebulição, tem sua temperatura de fusão. Lembrando que se trata de propriedades físicas, tá joia? Na sequência, nós vimos também fenômeno físico. Fenômeno físico está relacionado exatamente com o quê? É aquele que ocorre na natureza sem alterar a estrutura da matéria, né? Exemplo, ao amassar uma lata de alumínio, observa-se que houve uma transformação na sua forma e no tamanho e na aparência, mas que continua o material em si sendo alumínio, tá certo? Então, diante disso, essa revisão muito importante para que você possa, meu caro aluno, agora, se dedicar à sua atividade. Lembrando, logo após a atividade, voltarei aqui para fazer aquela retrospectiva das questões abordadas lá na atividade de sala. Boa sorte, meu caro aluno. E agora, meu caro aluno, veja só que
tal comentarmos sobre a sua atividade de sala, valeu? E aí, vamos entrar no tirando dúvidas. E no tirando dúvidas, olha só, lá na primeira questão, então nós tivemos o seguinte, olha, uma solução com 14 gramas de cloreto de sódio dissolvido em 200 mililitros de água foi deixada em um frasco aberto a 30 graus Celsius. Após algum tempo, o soluto começou a ser cristalizado. E aí pergunta-se, qual o volume mínimo e aproximado em mililitro de água que deve ter evaporado quando se iniciou a cristalização? Dados: solubilidade a 30 graus do cloreto de sódio é 35 gramas por 10 gramas de água, ou 100 ml de água, tá bom? 100 gramas de água ou 100 ml de água. E a densidade da água a 30 graus, 1 grama por mililitro, tá certo? Na sequência, qual a resposta correta? Será que é a letra A? Será que é a letra B? Será que é a letra C? Ou será que é a letra D? Ou ainda a letra E? Meu caro aluno, que alternativa você assinalou nesta questão? Vamos ver então? Olha lá, você gostaria de saber qual a resposta correta, não é isso mesmo? Então, a resposta correta, exatamente 160. E agora, vamos para o comentário? Vamos lá então. Olha só, a resposta foi a letra E. E no primeiro passo diz o seguinte, que você vai primeiro determinar a quantidade de água a 30 graus realmente necessária para dissolver os 14 gramas de cloreto de sódio. Para isso, basta montar uma regra de 3 utilizando o coeficiente de solubilidade, o qual indica que em 100 ml de água dissolveu-se 35 gramas de cloreto de sódio, tá certo? Diante disso, olha só, agora temos o seguinte, 100 mililitros de água dissolve, solubiliza 35 gramas do cloreto de sódio. E aí, quantos mililitros de água vão dissolver 14 gramas do cloreto de sódio? Então, trabalhando desta forma, então X vai ser igual a 40 mililitros de água. Isto é, se 100 mililitros dissolve 35 gramas de cloreto de sódio, em 14 gramas de cloreto de sódio serão dissolvidos em 40 mililitros de água. Isso aí é apenas o primeiro passo para mostrando a resolução do problema. E na sequência, temos o seguinte. No segundo passo, diz que o seguinte, que para determinar a quantidade de água que deve ser evaporada, basta subtrair a quantidade de água que existia na solução com 50 mililitros pela quantidade de água necessária, ou seja, 40 litros, para dissolver os 14 gramas de cloreto de sódio. Sendo assim, o que é que nós temos? É que o volume evaporado, 200 menos 40, exatamente 160 gramas de água, então justificando o porquê da letra E. Ok, meu caro aluno? Então, diante disso, se você realmente entendeu e acertou a questão, parabéns para você. E na segunda questão? Nessa segunda questão, temos o seguinte, olha só. Quais das propriedades abaixo são as mais indicadas
para verificar se é pura certa amostra sólida de uma substância conhecida. E aí? Qual das propriedades abaixo você indicaria como sendo mais indicado para verificar se a substância se é pura, aquela amostra sólida de substância conhecida? Letra A seria cor e densidade. Letra B, cor e dureza. Letra C, ponto de fusão e densidade. Letra D, cor e ponto de fusão. Letra E, densidade e dureza. Tan, 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 tan. Aí, meu caro aluno, qual a resposta você assinalou para esta segunda questão? Vamos ver? Então, olha só. Se você disse que as propriedades indicadas seriam ponto de fusão e densidade, parabéns, porque a resposta está corretíssima. Tá bom? Então, nós estamos aqui comentando as atividades da sala de aula que você, meu caro aluno, realizou, uma vez que esse conteúdo está, ok? Foi completamente explicado durante a nossa aula de número 5, tá joia? Então, olha só, as propriedades não seria cor e densidade, tá bom? Porque aqui nós estamos dizendo para identificar se uma substância ela é pura, tá joia? Nem cor e dureza, nem cor e ponto de fusão. Também a densidade e a dureza não seria. Mas ponto de fusão e densidade, com certeza, tá bom? Então a cor, ela não seria indicada, nem a dureza, para identificar se uma substância é pura. Porém, ponto de fusão e densidade seria a resposta correta. Ok? Então, parabéns para quem acertou essa alternativa. E na sequência, olha só aqui o comentário, né? Porque está dizendo o seguinte. Você assinalou a letra C, porque na letra C dizemos que as propriedades mais indicadas para verificar se uma substância é pura em certa amostra sólida de uma substância conhecida são exatamente ponto de fusão e densidade. Ok? Então, sendo assim, vamos agora partir para a terceira questão, meu caro aluno. Vamos lá, então? Olha só que agora você vai para o Se Liga no Enem. Então, aqui no Se Liga do Enem, nós temos a seguinte questão. A tabela a seguir mostra a solubilidade de vários sais em água a temperatura ambiente, em gramas por 100 mililitros. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, o sal mais solúvel em água e o sal menos solúvel em água nessa temperatura. Veja bem, vamos lá? Vamos observar a tabela? Nessa tabela aqui, nós temos o seguinte, o coeficiente de solubilidade, né? E a substância que chamamos de composto. Quer dizer, o nitrato de prata solubiliza 260 gramas em cada 100 ml de água. O sulfato de alumínio, 160 gramas em 100 ml de água. O cloreto de sódio, 36 gramas por 100 ml de água. O nitrato de potássio, 52 gramas em 100 ml de água. E o brometo de potássio, 64 gramas em 100 ml de água. E aí, qual o mais solúvel e qual o menos solúvel? É isso?
Vamos lá para as alternativas, tá certo? Com relação às... O que se diz? Mais solúvel, o cloreto de sódio. E o menos solúvel, o nitrato de prata. Letra B, mais solúvel, nitrato de prata, menos solúvel, brometo de potássio. Letra C, mais solúvel, sulfato de alumínio, menos solúvel, nitrato de potássio. Letra D, mais solúvel, nitrato de prata, menos solúvel, cloreto de sódio. Letra E, mais solúvel, nitrato de potássio, menos solúvel, brometo de potássio. E aí, meu caro aluno, qual a resposta correta para esta questão? A letra A? Foi a letra B? Foi a letra C? Foi a letra D? Ou foi a letra E? Vamos lá, então? Se você respondeu que mais solúvel o nitrato de prata e o menos solúvel o cloreto de sódio, parabéns, você acertou em cheio a questão, tá bom? Somente conferindo lá no comentário, olha aí na resposta. O sal mais solúvel em água e o menos solúvel em água nesta temperatura são, respectivamente, nitrato de prata e o cloreto de sódio, tá bom? Nitrato de prata e cloreto de sódio. Vamos dar uma olhadinha lá na tabela? Olha aqui na tabela, nitrato de prata, 260 gramas por ml. Cloreto de prata, cloreto de sódio, digamos, apenas 36 gramas por ml. Então, desta forma, justifica exatamente a resposta número de letra D, onde assinalou que o mais solúvel, nitrato de prata, menos solúvel, cloreto de sódio. Tudo bem até aí, meu caro aluno? Então, diante disso, ok? Vamos agora ao seguinte, meu caro aluno. Que bacana que você conseguiu entender sobre as transformações químicas, né? As propriedades físicas da matéria, os fenômenos físicos, né? E principalmente com relação às propriedades, esta solubilidade, né? Solubilidade é muito importante porque às vezes, você não sabe distinguir que substância é mais solúvel em relação à outra. Primeiro tem que saber, ok, exatamente o coeficiente de solubilidade. Lembrando que para uma determinada quantidade de solvente e a temperatura na qual aquela substância está submetida. Não é isso? Então, nós vimos vários exemplos, nós interpretamos várias tabelas nas quais nós conhecemos os coeficientes de solubilidade de cada substância no geral. Então, para que você não... E muitas vezes você viu que o coeficiente de solubilidade de uma diminui em relação à outra. Meu caro aluno, muito bom tê-lo nessa aula, mas fique ligado, porque teremos mais aula pela frente. Valeu?